E aí pessoal do YouTube, tudo certo? Bom, hoje eu estou dando início a uma série de vídeos aí sobre reparação em faróis e lanternas traseiras, tá? Excluindo aí os faróis de vidro, beleza? São as lentes em acrílico e os faróis de plástico aí, digamos assim, tá certo? Bom, o que a gente tem aí? Normalmente, os carros novos, vai passando o tempo e ele vai apagando o brilho do farol, tá certo? E normalmente o pessoal faz o polimento para recuperar esse brilho aí, tá? É o mecanismo correto? Talvez seja. Porém, se você tiver em mente que ele tem uma proteção, tá? Uma proteção original de fábrica, e os faróis dianteiros eles têm esse tipo de coisa, uma proteção original de fábrica, a gente acaba removendo essa proteção, tá? E o farol acaba ficando com a lente totalmente exposta, tá certo? E você acaba com o polimento acabando com essa proteção e tendo problemas futuros aí em um curto período de tempo, tá certo? Bom, nesses vídeos eu vou estar abordando o tema do polimento, vou falar um pouquinho sobre o lixamento, o processo de proteção dessas lentes, tá? Se você fizer um polimento, tá? Em específico os faróis, tá? E também vou estar dando dicas sobre o que mais pode ser feito aí após essa etapa do polimento para você dar proteção nesses faróis, beleza? Como o nosso assunto é o polimento em si, normalmente em lanternas traseiras a gente não tem esse problema, tá? Esse tipo de transtorno dele amarelar facilmente, fosquear facilmente depois, tá? E a gente consegue ter uma gama de reparo muito maior aí na etapa do polimento, tá certo? Por isso que eu vou utilizar uma lanterna de descarte aí para descrever esse processo e tá dando para vocês algumas dicas e mencionando como fazer isso de uma maneira correta, tá? Bom, tá dando para ver no vídeo aí que eu tenho alguns pontinhos brancos, tá? Nessa lanterna, tá? Qual que seria o ideal aqui? Após a lavagem eu fazer descontaminação com a Claybar, tá? Eventualmente ele não vai sair na unha, tá? Você não vai conseguir arrancar ele na unha, tá certo? Porém, esse aqui é um cenário típico para o uso da Claybar, para descontaminação com a pasta abrasiva, tá certo? Ó, os pontinhos. Bom, olhando ele um pouco de longe, dá pra gente notar que ele não tem um reflexo legal, tá? Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas ele tá cheio de holograma e ele tá fosco, tá certo? Ele tá bem fosco, ó, dá pra ver os hologramas, tá? Na superfície aí. E ele tá bem fosco, tá? Em paralelo, eu tenho algumas marcas bem fortes nessa parte aqui, tá? Tô tentando pegar com a câmera e tem algumas marcas bem fortes ali, tá? E eu também tenho alguns riscos leves nessa parte aqui. Eu tenho um risco bem leve que não é sensível ao tato, tá? Nessa parte aqui. Em paralelo eu tenho uma saliência, tá? Nesse farol aqui, que é a parte onde fica a luz de ré, tá? Ele é fosco por natureza, nessa parte aqui ele é fumê, escurecido por natureza aqui, tá? É uma peça de descarte que eu estou utilizando para fazer alguns testes, tá? Inclusive para fazer para vocês aí esse vídeo, tá? Eu tenho mais alguns defeitos aqui também, alguns riscos, tá? Porém, o mais complicado é aqui e esse risco que eu tenho aqui, tá? Bom, nesse caso aqui, por que eu tenho que lixar o farol? Quando que eu vou lançar a mão do lixamento? Se ele tivesse com a superfície toda plana, sem riscos mais fortes, eu ia fazer o polimento e após fazer o polimento eu ia talvez lançar a mão do lixamento. Porém, como eu já tenho esse risco aqui que eu sei que não sai no polimento, tá? Que ele não vai sair facilmente no polimento, ó, eu consigo sentir ele ao tato sim, passando o dedo com calma eu consigo sentir. E esse defeito aqui bem crítico, que talvez nem com o lixamento eu consiga recuperar ele de uma maneira satisfatória aí, tá? Ou amenizar bem esse problema aqui, eu sei que eu preciso de um lixamento no farol como um todo. O que o pessoal normalmente faz? Eles fazem uso de lixas muito agressivas, tá? No polimento dessas lentes aqui, mas você tem que ter em mente que você não precisa utilizar uma gama de lixa tão agressiva, tá? Tem gente que faz até o começo do lixamento com lixa 600 e vai refinando até chegar na 2500. Não tem necessidade. Tenha em mente que isso daqui ele tem uma
ele é grosso, mas eventualmente ele tem umas lentes que são mais finas, tá? Ele tem uma quantidade X de material aí que você tem que preservar, tanto quanto você faz o polimento e principalmente quando você faz o lixamento, tá certo? Como que é o lixamento de um farol desse daqui? Eu posso começar com uma lixa 1200, tá? Nesses pontos aqui, e ir refinando até eu chegar numa lixa 2500, por exemplo, tá? Ou numa lixa P3000. Como é que eu sei que eu tenho que lixar? Porque eu tenho os riscos, tá? Que eu não consigo remover com o polimento e principalmente por esse defeito aqui, tá? Qual que é a ideia do lixamento? Mesmo processo de lixamento em repintura, sempre orientado, tá? Eventualmente você vai fazer isso com a máquina, porém, se você utilizar a rota orbital ou até mesmo uma máquina rotativa para fazer o processo de lixamento, você não vai talvez ter um resultado muito legal aqui, tá? Então é interessante que você trabalhe manualmente nesses pontos, até para você não criar ondulação na superfície e não ter o farol ondulado depois que você fizer o polimento, tá? Então, eu vou fazer sempre um corte e um refino, um corte e um refino, tá? Sempre em sentidos opostos quando eu alterar a granularidade e a agressividade da lixa aí, o padrão de agressividade da lixa, beleza? Se eu não tivesse esses riscos aqui, esses problemas aqui, eu não estaria lançando mão de um lixamento nesse farol aqui, tá certo? Bom, já dei a introdução aí. A próxima etapa vai ser partir para o lixamento a úmido, tá? Da lente como um todo aí. Bom, pessoal, dando início ao processo de lixamento aí, o que eu tenho para falar para vocês aqui? Felizmente esse farol ele está variado e eu tenho como mostrar para vocês a espessura do acrílico, tá? Eu não sei se está dando para ver direito no vídeo. Nesse pedacinho aqui dá pra gente ver bem a espessura desse acrílico, tá certo? O que eu quero que vocês tenham em mente? Agora deu pra mim focar. O que eu quero que vocês tenham em mente? Que você tem uma quantidade de material que eventualmente você não pode desgastar muito, tá? Aqui eu tenho essa varia aqui, que é pequena e eu vou conseguir remover no lixamento, tá? Eu tenho o risco, que eu também vou conseguir remover no processo de lixamento. E eu vou procurar trabalhar de uma maneira localizada nesses dois pontos aqui, tá? Para remover o defeito. E para mim não desgastar o farol mais do que o necessário, tá certo? Então eu vou fazer o corte com a lixa 1200, que é uma lixa bem agressiva, somente nos pontos que eu tiver a maior concentração de defeitos, e depois eu vou fazer uma passada geral sobre a peça, tá certo? Para tirar os hologramas mais fortes aí. Eu não vou dar muito tratamento nessas áreas laterais aqui, tá? Até porque vai ser difícil para mim polir isso, tá? Eu vou tentar abordar o polimento manual e o polimento com a máquina, tá? Eu vou dar início ao lixamento com o material que eu tenho aqui, o taco de borracha macio, algo para mim escoar a água daqui, o nosso borrifador e as nossas lixas aqui, que devem estar de molho aí por um período de 15 minutos antes de eu começar o lixamento, tá? Eu vou dar início no lixamento conforme eu demonstro nos meus vídeos aí, tá certo? E logo mais eu venho com o resultado para vocês do corte com a 1200. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado parcial, tá? O que é importante no lixamento aí? Eu estou trabalhando com lixamento cruzado, tá? Nesses defeitos, tá? Mesmo sem eu alterar a gramatura, a granularidade da lixa aí, sem eu alterar o tipo da lixa, eu estou trabalhando de uma maneira cruzada. Por que eu estou trabalhando de uma maneira cruzada? Primeiro, para mim refinar os problemas de uma maneira efetiva, tá? E segundo, para mim conseguir ter um desgaste mais uniforme da superfície, para mim evitar ao máximo possível a criação de algum tipo de imperfeição na chapa aí, que no caso é essa peça de acrílico aqui, tá? Importante, deem atenção a esses pontos que não devem ser lixados, tá? Normalmente as lanternas elas têm algum tipo de saliência
Eu não dei atenção nesse ponto aqui, tá? Até por não conhecer direito a lanterna, eu não prestei atenção e é uma peça de descarte. Então eu tô frisando para vocês que esse tipo de coisa aqui vocês têm que isolar na hora que vocês estiverem fazendo o lixamento da lanterna aí, tá? Esse defeito eu não comecei a corrigir ainda, esse risco. Porém, dá pra ver aqui que eu tô quase removendo por completo os maiores defeitos que eu tinha na peça aí, tá? O que eu vou frisar mais um pouco? Defeitos muito profundos, eventualmente você não vai refinar, porque você tem que ter em mente que isso daqui tem uma espessura X e eventualmente você vai desgastar demais, vai deixar ela muito fina e você vai deixar ela muito suscetível a uma quebra ou uma rachadura aí, até no momento que a gente fizer o polimento. Tanto pelo aquecimento da peça, quanto pela pressão da máquina que a gente estiver utilizando aí. Beleza? Após a conclusão da etapa de lixamento de corte e nivelamento profundo da superfície, a gente vai ter esse resultado aqui, tá? Importante, em qualquer lixamento que você estiver efetuando aí, anterior a uma etapa de polimento, procure, mesmo que você estiver fazendo corte e refino da maneira que eu fiz aqui com a mesma lixa que eu estou falando no vídeo aí, é importante que você finalize ele por completo num sentido só, tá? Seja ele nesse sentido ou nesse. Para quê? Para você, quando trabalhar com a outra lixa e vier refinando esse corte mais agressivo, você consiga eliminar por completo todos os riscos anteriores, tá? E consiga visualizar isso, tá? Isso aí vai te facilitar muito a vida na etapa do polimento, beleza? Bom, a gente conseguiu remover aqui todos os defeitos, tá? Os defeitos que a gente tinha na peça aí, beleza? Eu não tô com ela completamente seca, mas só passando o rodinho de EVA aí eu consigo mostrar para vocês o resultado já dessa etapa aí, beleza? Eu vou fazer o refino, tá? Com uma lixa 2000 e 2500, tá certo? Para daí então eu tá partindo pro polimento aí, logo que eu fizer o refino eu mostro o resultado para vocês, beleza? Bom pessoal, dando uma pausa aí no nosso lixamento, tá? Essa área aqui que possui mais brilho, eu já fiz a etapa de refino com a lixa 2500 e essa área aqui ainda está na lixa P1200, tá certo? Só para mostrar a diferença da agressividade desse lixamento 1200 para um lixamento mais refinado, tá? Eu falo muito sobre a agressividade das lixas aí nos meus vídeos de lixamento, tá certo? E aqui dá para vocês terem um exemplo do quão agressivo é um lixamento P1200 e da suavidade que a gente começa a ter lançando mão de um lixamento 2500, tá certo? Então, imagine uma lixa Trisact aqui também. E a diferença de uma lixa Trisact, tá? P3000 ou uma lixa Mirka e Abralon P4000, P5000, num processo de polimento ou de espelhamento aí, que você esteja trabalhando com lixa na etapa do polimento para dar um polimento na sequência aí, para uma lixa P1200, tá? Que é muito utilizada na repintura, tá? Olhem o padrão dos riscos de uma lixa 1200 e praticamente o brilho já da superfície ou o padrão de risco de um lixamento 2500, tá certo? Eu vou continuar a fazer o refino do farol, mas de antemão já dá para ver a diferença, tá? Isso aqui é interessante, eu nunca mostrei a diferença do padrão de lixamento, embora sejam ambas as lixas para polimento. Aí nesse vídeo eu não preciso falar mais nada sobre o que você pode utilizar em qual etapa aí, tá certo? E da agressividade de uma lixa 1200 na sua pintura aí do teu carro, beleza? Aqui vocês estão tendo um exemplo bem legal disso, tá? E eu vou continuar fazendo o refino desse farol. E ele já está praticamente com o brilho ok, tá certo? E vai ser muito fácil eu partir para um polimento de média abrasividade aí nesse farol depois, beleza? Bom pessoal, já com o resultado final do lixamento aí, tá certo? Eu finalizei o lixamento da peça. Qual que vai ser a próxima etapa aí? Eu vou estar lançando mão de um polimento de agressividade média, tá?
em conjunto com um composto extra forte e uma boina de espuma branca de agressividade média, tá? E depois da etapa de corte, que seria a remoção dos riscos da lixa, aí eu vou utilizar um composto lustrador em conjunto com uma boina de microfibra, beleza? Notem que a gente conseguiu remover com sucesso os defeitos que a gente tinha aqui, tá? Embora a peça ainda esteja secando, eu estou mostrando o resultado para vocês aí no vídeo, beleza? E o que você tem que ter em mente na etapa do lixamento é fazer um corte com uma abrasividade adequada, beleza? De uma maneira correta, e fazer o lixamento e o refino com uma lixa mais fina de uma maneira correta também, de maneira cruzada, beleza? Bom pessoal, dando início à etapa de polimento, eu vou demonstrar aqui o material que eu vou estar utilizando, tá? Em conjunto com os compostos polidores aí. Quais que vão ser os compostos polidores que eu vou estar utilizando? Vou utilizar o extra forte da NS Wax com a boina de espuma de média abrasividade, tá certo? Após isso eu vou utilizar a boina de microfibra em conjunto com o lustrador, tá? Para fazer um teste com a boina de microfibra e eventualmente eu vou estar lançando mão de um composto de brilho extremo aí também da NS Wax, tá? Após essa etapa aí utilizando a mesma boina ou a boina de espuma preta, beleza? Que é a boina macia. Em paralelo, eu vou estar utilizando a interface em conjunto com essa boina aqui, porque essa boina aqui é específica para rota orbital. Para utilizar ela com rotativa, eu preciso obrigatoriamente da interface, tá certo? Bom, eu vou estar demonstrando também o polimento manual, para isso utilizar algodão de polimento, tá certo? E a massa de polir triplo poder de quarte da NS Wax, beleza? Para demonstrar para vocês como é que vocês vão fazer o polimento manual aí. Bom, aqui está o farol, tá? Podem notar que ele está com um padrão de lixamento bem suave, já tá certo? Com uma lixa P3000 ia ficar muito mais suave. E eu vou fazer o mecanismo de polimento manual e mostrar para vocês aí na sequência o resultado, beleza? Bom pessoal, como você vai estar procedendo no polimento manual aí? Eu vou utilizar a massa de polir triplo poder de corte em conjunto com o algodão para polimento. Você vai tentar fazer movimentos suaves, tá? Em pequenas áreas aí, tá? Sem exercer muita pressão na peça para você não ter o risco de acabar marcando ela muito, tá? Com a massa de polir, tá? Você pode passar a massa diretamente no algodão ou o melhor, passar diretamente aqui, sem que você tenha o contato do algodão com a massa, tá? Eu vou fazer movimentos suaves, lentos e aleatórios, tá? Com esse padrão de lixamento aqui, é facilmente refinado. Esse padrão de lixamento é facilmente refinado em conjunto com o mecanismo manual que eu estou adotando aí, beleza? Porém, quando você estiver trabalhando manualmente, pode notar que eu não estou fazendo pressão na área, tá? Eu estou só com o peso da minha mão e a massa de polir, ela trabalha de uma maneira muito legal. Essa massa é muito boa para trabalhar manualmente. Eu não estou fazendo pressão na minha mão e estou conseguindo um grau, uma abertura de brilho muito legal aqui, tá? Então você trabalha com pouca quantidade de massa e numa área pequena, e após isso você lava a peça para você retirar qualquer resíduo da massa. Essa massa aqui é muito fácil de remover porque ela é à base da água. Então essa aqui é a vantagem de você trabalhar com produto à base da água. Ele não mancha, tá? Eu vou mostrar para vocês o resultado só de uma pequena passada na peça, tá? Ó pessoal, eu nem precisava usar a máquina aqui, tá? Olha o padrão de corte de uma massa de polir boa, tá? Do mecanismo correto. Eu vou filmar em detalhes isso, não tá dando para ver muito legal no vídeo, mas olha, praticamente sem holograma, tá? Eu não olhei com atenção a peça ainda e essa é a primeira vez que eu passei a massa, tá? E olha o padrão do resto,
da peça. Aqui eu tenho um defeitinho que eu não forcei mais o lixamento, tá? Que ele vai ficar ali, uma marquinha de batidinha de pedra. E eu vou terminar o polimento e logo na sequência eu mostro para vocês o resultado. Bom pessoal, estou aqui com o resultado do corte com a massa de polir, tá? Aqui eu ainda tenho alguns risquinhos, tá? Da lixa. É interessante que você não pressione muito a superfície. Faça isso de uma maneira bem suave, tá? Com pouca massa de polir para você evitar a criação de hologramas, tá? E depois eu passei o X-Fine, removedor de hologramas, manualmente também, no sentido orientado, tá? Na lanterna, não removi por completo os hologramas. Porém, se eu tiver um pouco de atenção aí, tempo e bastante paciência, eu consigo ter um resultado muito legal manualmente, tá? Os hologramas a gente só vê com luz muito forte mesmo, tá? E contra o sol aí numa posição bem favorável aí, tá certo? Bom, para ter uma ideia do polimento como um todo aí, tá? Esse é o resultado manual, tá certo? Que a gente consegue aí lançando mão de uma boa massa de polir e um mecanismo correto de polimento aí, beleza? E o padrão de lixamento que eu tenho para fazer na máquina aí no resto da peça. Agora a próxima etapa é fazer o polimento com a máquina. Bom pessoal, para passar referência para vocês do composto e boina, tá? Eu tô com os dois compostos básicos que eu vou utilizar aqui, tá certo? E em paralelo, talvez eu utilize o brilho extremo com a mesma boina de microfibra que eu estou utilizando aqui, tá? Ela já está com a interface. Aqui eu tenho uma escova para limpeza da boina, se eu precisar, tá? Eu vou tratar em alguns vídeos sobre esse mecanismo aí, beleza? Da limpeza da boina quando a gente está fazendo o polimento. Estou com o desengraxante, com um pano de algodão e a lanterna está fixada numa mini morsa aqui, tá? Bom pessoal, esse é o nosso resultado da etapa de corte. Eu ainda tenho que remover algumas marcas aqui, tá? Do lixamento ainda. Aqui eu não fiz o polimento, beleza? E esse é o resultado que a gente tem da etapa de corte utilizando a boina de espuma branca em conjunto com o composto polidor extra forte. Notem que existem alguns hologramas leves aqui, tá certo?
Bom pessoal, esse é o resultado final do nosso trabalho, beleza? Um polimento em 2 etapas aí, utilizando o composto lustrador, e em alguma área eu utilizei o alto brilho também para fazer um teste, beleza? É superfície livre de hologramas, tá certo? Esse é o vídeo com o refletor, eu vou tirar o refletor depois daqui e vou mostrar em detalhes o resto do farol aí, beleza? Bom, eu estou num dia não muito favorável aqui em Curitiba para fazer essa filmagem, tá? Eu não tenho sol. Essas áreas aqui a gente tem que lavar a peça, tá? E remover isso com palito de dente, beleza? Esses restos de produtos que ficam acumulados aqui, tá? Em conjunto com desengraxante, se ele tiver seco, beleza? E esse aqui é o resultado final que a gente consegue. Nessa área vermelha aqui eu fiz uma aplicação do brilho extremo, tá? Da NS Wax aí, em conjunto com a boina de microfibra, e fiz o uso do lustrador e do composto extra forte num polimento básico aí em 2 etapas. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da série de vídeos aí, beleza? Se gostaram, deem um gostei aí, se inscrevam no nosso canal, mandem sugestões, críticas e aguardem por novidades aí, beleza? Um abraço e até a próxima.